Então, as feministas pressionaram aquela menina a abortar e parabéns à juíza. A Juliana mandou aqui, ô Misael e Maria. Pode falar. Mais de 34 mil pessoas de até 14 anos vivendo em união conjugal até 2022. A gente não deveria estar preocupado com essas crianças que estão sofrendo do que com o corpo feminino adulto? Vocês têm 3 minutos para comentar essa pergunta aqui da Juliana. Depois o Benoni vai ter 3 minutos para falar sobre isso também. Perfeito. Cara, esse é um dos problemas mais graves que foi mostrado no censo do IBGE, né? Que 34 mil crianças realmente estão em relações conjugais. Isso é assustador, é bizarro, porque a gente não tinha noção desse número até então. O mais interessante disso é que não é nos sertões do Nordeste, como se imagina, de lugares pobres. Isso tudo é dentro de São Paulo, no interior de São Paulo, em lugares que a gente não acreditaria nisso. A gente teve recentemente em Santa Catarina uma criança de 13 anos que engravidou de um marido, acredito eu, maior de idade, porque eu não encontrei não encontrei a idade dele descrita no processo, onde o STJ revogou descriminalizou a junção, a união dos dois, caracterizando, assim, indo contra a Constituição Federal, com algumas eu não sei qual é a palavra quando distinguishing. Eles usaram um negócio chamado distinguishing, para dizer que eles já tinham um lar formado, ele já tinha uma criança, então não seria considerado estupro mesmo o cara sendo maior de idade e a menina sendo menor de idade. Então é uma coisa muito perigosa, assim. E o que mais me deixa puto da cara é que esse ano a gente teve a aprovação de um PDL, chamado de 3 de 2025, é um projeto de decreto legislativo, que revogou uma resolução do CONANDA que permitiria que o governo fizesse propagandas e campanhas para evitar o casamento infantil. Então, me assusta muito que a bancada que diz defender as crianças não tá fazendo isso, sabe? Ela tá, na verdade, querendo que essas crianças continuem sendo estupradas. Porque não é um relacionamento conjugal, e ó, nisso aqui o Ben vai concordar comigo, não é um relacionamento conjugal, é um estupro que tá acontecendo. E eles querem continuar mantendo isso acontecendo. Eu já fui de igreja evangélica, eu já vi isso acontecer nas minhas igrejas, e eu sei que isso é uma coisa normal. A gente já viu vários vídeos de crianças de 16 anos contando como é a vida delas casadas. Tudo bem, 16 anos já é uma idade que apesar de que a ONU considera que abaixo de 18 anos é um casamento infantil, mas com a aprovação dos pais aqui no Brasil não é considerado. Mas a gente sabe que os relacionamentos começam muito antes, então tem crianças que já moram com os seus futuros maridos, com 14, 12, 13 anos, e isso é muito preocupante, isso é muito assustador, porque tá se dando legitimidade para algo que é contra a Constituição por conta de crença religiosa. Então, sim, eu concordo que há de ser feito alguma coisa. O problema é, o próprio Congresso, pela bancada evangélica, revogou o direito, ou melhor, a obrigação do governo federal de fazer campanhas contra isso. E por ele ter revogado, a gente volta àquela discussão lá do começo. Nós temos uma bancada evangélica que está muito mais interessada em defender os próprios interesses e da própria crença religiosa do que propriamente defender as crianças. Bem, 3 minutos. Eu acho que finalmente a gente vai concordar em alguma coisa. Não é relação conjugal, é estupro. São quantas crianças? 34 mil. 34 mil crianças que estão sendo estupradas no Brasil. O que vocês fizeram para essas crianças? O que você fez para essas crianças? Não, eu tô te perguntando, o que vocês fizeram? Eu tô recebendo informação agora, e vocês? O que vocês fizeram? A gente tá fazendo justamente essa posição que a gente tá fazendo agora. Dizendo que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso. O que vocês fizeram efetivamente para essas crianças? Mas o que eu posso fazer? Eu não sou um Eu sou deputada, vereadora. Não é só deputada e vereadora. Posso criar legislações a respeito. Não sei que eu faço o quê aqui. Eu faço uma denúncia no Ministério Público, eu faço. Pode. Tá, mas eu não conheço. Se eu conhecesse... Tá, então é porque não fazem nada. Eu faria. Não fazem nada. Ok, eu recebi essa informação agora e realmente é estupro, certo? Quem teve a informação de que há 34 mil crianças, eu tô confiando na informação que eles trouxeram. Tá, ok, eu tô confiando, Maria, relaxa. Eu tô confiando. Então são 34 mil crianças que estão sendo estupradas. E o rapaz, o Misael, diz que é contra a Constituição, a decisão do STJ é um equívoco jurídico. Não é contra o Código Penal, mas tudo bem. Eu também sou contra a decisão do STJ, acredita? Perfeito. Poxa vida, olha Tamo só. junto nessa. Sou contra. Sim, eu acho que uma pessoa que se relacionou sexualmente com um menor de 14 anos, ele está cometendo estupro. Ponto final. Então, assim, concordamos com isso.
Então, em vez de a gente ficar um contra o outro, o que a gente pode fazer juntos para evitar que isso aconteça? Fazer com que as cortes superiores não sejam motivadas por ideologias. E Inclusive que nós... o cristianismo, né? O cristianismo é uma ideologia. Como é que é? Inclusive o cristianismo, cristianismo é uma ideologia. Tá, mas eu não quero ter essa discussão. O que a gente pode fazer juntos? Porque essa é uma pauta que todos nós somos contra. Eu vou te responder, Maria. Decisões de cortes supremas, de cortes superiores, como o Superior Tribunal de Justiça que decidiu isso, essas decisões, elas não são perpétuas. É uma decisão que ela pode ser mudada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode manifestar publicamente contra essa decisão. Perfeito, parabéns a vocês. Manifestar publicamente contra a decisão do STJ, que está reconhecendo, então, que uma menina de 13 grávida. anos está se relacionando com um homem que não seja estupro. Não, gente, isso é estupro. E eu não vou levar para o lado religioso, eles estão querendo. Mas, enfim, o cristão repudia estupro. Estupro para um cristão é um pecado mortal. Um cristão repudia estupro. Sabe por quê? Porque para um cristão, o corpo de um cristão é templo do Espírito Santo. Então, estupro é destruir o templo do Espírito. Então, vocês não vão aqui levar... Eu acho que se vocês levarem para o lado religioso, vocês vão tomar mais prejuízo. Por quê? Porque aí que eu vou ser mais convicto mesmo de que estupro e estuprador tem que ser punido com o máximo rigor da lei. Mas Davi... Mas só um pouquinho. Não, deixa eu falar. Vai. Tem outra. 2 e 2, então. Eu não tô levando pro lado religioso. Eu só tô colocando que o cristianismo também é uma ideologia e ele também não deve ser usado, ele também não deve interferir nas decisões dos juízes. Entendeu? Só isso. Tá. Eu não tô fazendo nenhum ataque a ninguém. O Estado é laico, só que esses juízes tomam essas decisões baseadas nas crenças pessoais deles. Me fala uma decisão que foi tomada baseada em critério religioso. Me fala uma só. A da menina que foi proibida de abortar com 11 anos. Ela foi deixada porque a juíza tinha plena convicção de que essa criança não deveria abortar porque ela é... Você está falando que as decisões judiciais são baseadas na religião. Me dê uma decisão, uma só, Maria. Uma decisão judicial que tenha o fundamento da decisão seja religiosa. Me fala uma só. Qual é essa. Não, o dispositivo, onde está escrito assim, ó? Porque na Bíblia está escrito isso. Ou que no Evangelho, eu não disse que usa a Bíblia, eu disse que usa as crenças pessoais da juíza. Para motivar a decisão. Para motivar a decisão. Mas o juiz tem um livre convencimento motivado. Ok, mas tu diz que nenhuma ideologia pode se investir nisso. E o cristianismo é uma ideologia, então ele não pode se investir nisso. O cristianismo não é ideologia. É ideologia. Mas você falou que você não quer entrar nisso, então tá bom, a gente não vai entrar não. Próximo ponto. Deixa, eu não vou. Eu vou fazer um comentário, mas deixa. Mandaram uma pergunta aqui que inclusive era da resposta anterior que você queria fazer. Você tem 3 minutos, depois Misael e Maria também. Matheus Lucas mandou aqui. Então você apoiaria uma criança de 13 anos que foi estuprada a manter a criança? É a pergunta. É isso que você tá falando? 3 minutos se quiser responder bem. Matheus, vocês estão tentando produzir respostas que agradem a vocês. O que eu disse é que o Código Penal brasileiro já tipifica o crime de estupro e já é permitido pelo Código Penal brasileiro que mulheres estupradas, independentemente da sua idade, possam interromper as suas gestações. Já está. O que eu estou dizendo é, eu estou tentando, na verdade, mostrar a mentira, a farsa que esse debate está sendo em alguns momentos, porque o casal que está aqui na minha frente, eles estão o casal está pegando essa pauta do estupro, mas tem que legalizar o aborto porque as mulheres são estupradas, para parecer que eles saíram lá do sul do Brasil para defender que a mulher que foi estuprada tem direito ao aborto. E eu estou, na verdade, mostrando a mentira deles. Não é isso que eles vieram fazer aqui, não. Eles não vieram defendendo, foi isso não, porque isso já está posto. O direito brasileiro é positivado, então isso já está positivado, ou seja, já está posto no ordenamento jurídico que essa mulher tem direito a interromper a gestação. Agora, o que eu disse é que uma mulher que foi estuprada, ela já recebeu um trauma do estupro que é repugnante e tem que ser combatido com veemência. Agora o que eu disse é que você colocar outro trauma, que é o assassinato, o aborto, que as estatísticas mostram que 29% delas desenvolvem estresse pós-traumático, 24% desenvolve transtorno de ansiedade generalizada e 6% depressão moderada grave. Eu estou dizendo que você
impor a esta mulher que ela tenha que abortar, você causa um outro sofrimento psíquico. E eu estou dizendo que o próprio Conselho Nacional de Justiça dá possibilidades dessa mulher fazer o quê? Ela entregar esta criança para a doação e ela não precisa ter nem contato com essa criança. O que vocês querem é impossível, gente. Vocês querem apagar o passado. É repugnante, mas o estupro já aconteceu. Nós temos que pensar daqui para frente o que faremos. Penalizar o estuprador com todo o rigor da lei e tentar diminuir ao máximo qualquer outro dano psíquico a que venha subsidiariamente a esse estupro. Então a adoção, a criança que foi adotada, diferentemente do que disseram aqui... Acabou meu tempo? Sinaliza. Tá em 30 segundos. Tá. A criança que foi adotada, a lei confere a ela um status que é quase que um apagamento. Essa criança, ninguém vai saber quais eram os pais biológicos, ninguém vai saber que era estuprador. Não é verdade isso que eles estão falando aqui, não, que a criança vai saber que foi filha de um estuprador. Isso é mentira. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça e os procedimentos judiciais de adoção, há um apagamento da história pretérita dessa criança. É mentira. A criança não vai saber que foi vítima de estupro, não. Isso é mentira. Isso é pânico moral que eles estão fazendo para tentar implementar a doutrina da morte que eles vieram aqui fazer. Isaia e Maria, 3 minutos, vocês querem comentar sobre isso? Eu vou comentar rapidamente só, porque quando ele traz esse dado de que a maior parte das pessoas tem traumas depois de fazer um aborto, normalmente não é por conta do aborto, e sim por conta da pressão social, porque as pessoas são demonizadas por ter feito um aborto, mesmo que ele seja legal. Por exemplo, nós tivemos um caso em 2020, durante a pandemia, onde uma menina foi para um hospital em Pernambuco e ela teve o direito ao aborto dela de ser feito. O que aconteceu? A Damares, a ministra Damares na época, vazou os dados de onde a menina ia fazer o aborto. Foi feita uma vigília na frente do local para tentar impedir os médicos de realizarem o direito constitucional dela. Então, assim, quando a gente fala que uma menina de 13 anos tem o direito, como o Ben está dizendo aqui, ela realmente tem, mas o Estado não está deixando ela conseguir alcançar esse direito. Então, quando a gente fala que ela fez o aborto, mas ela teve uma depressão depois. Sim, ela teve, porque é uma cobrança terrível em cima das mulheres que fazem aborto. Seja ele legal, seja ele ilegal, seja ele em outro país, por exemplo. A mulher rica não passa por isso, né? Ela consegue ir para outro país, fazer alguma coisa, ou mesmo nos hospitais, como a gente disse aqui, acontecem diversos casos. Eu já tive o caso, inclusive, de amigos, uma pessoa contando para mim no Pergunte ao Ateu, inclusive, dizendo, eu fiz um aborto e fiz num hospital aqui do Brasil, e foi feito porque eu tinha dinheiro. E eu tive todo o cuidado. Mas as mulheres que não têm acesso a isso, que são as que mais sofrem, elas fazem aborto inseguro, por exemplo, usando o Citotec, que é muito famoso, né? Inclusive deixei aqui aberto pra lembrar o nome do remédio. Mas muitas ainda... Desculpa, eu não sei se eu não sabia que eu podia falar. Isso é irresponsabilidade. Mas é que é o nome... Quer falar sobre um remédio? Falar o nome de um medicamento. Mas ele não é vendido. Ele não é vendido aqui. Ele não é vendido. Tá, mas continuando. Mas muitas ainda usam... uma estratégia nefasta de fazer com que quem estiver assistindo... Só um pouquinho, cara. Eu tô falando, eu não te interrompi nenhuma vez. Eu sou advogado. Isso não pode. Mas aí... Mas eu não sou... Onde é que diz no Código Penal que não pode? Eu vou sair do debate. Onde é que diz no Código Penal que não pode? Cara, eu só li aqui. Onde é que diz na Constituição que não pode? Eu tô lendo a pesquisa. Tá disponível no YouTube. Não, se vocês quiserem saber, é só pesquisar. Esse dado aqui... Só um pouquinho, eu tô falando aqui. Esse dado é da Pesquisa Nacional do Aborto. Esse aqui é da Pesquisa Nacional do Aborto. Se você for ficar divulgando o nome de medicamento abortivo... Amigo, isso aqui é a Pesquisa Nacional do Aborto. Eu tô lendo a Pesquisa Nacional do Aborto. Ok. Fala o nome do medicamento lá, né? Tá. Sim, fala. Misoprostol, tá escrito aqui. A maioria das mulheres usa misoprostol. Pra que serve esse medicamento? Eu não sei pra que serve, mas eles usam pra fazer aborto. Entendi. Mas muitas ainda usam métodos perigosos, chás, agulhas ou sondas. E isso que eu tô dizendo, que isso aqui é um dado, cara, eu não posso fazer nada. Tem hospitalizações, cerca de 1 em cada 5 mulheres que aborta precisa de internação por complicação. Isso dá um puta gasto também pro Estado. Que se fosse descriminalizado e as mulheres pudessem fazer esse aborto seguro, o SUS já poderia atender elas tranquilamente. Não teria gastos maiores e elas teriam um acompanhamento para evitar que elas morressem. A gente tem que lembrar uma coisa, gente. O Estado, ele investe em cada pessoa. Se uma pessoa adulta foi investido milhões e milhões de reais em impostos para que ela chegasse até aquele momento e fosse um membro produtivo da sociedade, e de repente ela faz de uma forma errada um aborto que ela não poderia fazer, mas que ela tenta fazer porque ela está desesperada, o Estado também perde esse investimento. Então nós estamos falando de múltiplos problemas que se acumulam na criminalização do aborto. Tem tentativas anteriores, tem muitas que fazem mais de uma vez.
E o acesso desigual, que a gente tá falando aqui, que a gente já falou várias vezes, né? Mas a gente tem que lembrar mais importante de tudo, tá? É subnotificação, tá? Nós somos a favor da descriminalização do aborto justamente por quê? Porque nós não sabemos os números, eles podem ser muito piores e muito mais assustadores. Quer ir para considerações finais, Vamos fazer aqui até o Nildo agorinha, né? Tá. Assim, é verdade, né? Nossa, já 7 horas. Essa dele? Você comentou primeiro 3 minutos e depois foi pra ele. Você quer fazer mais um comentário e depois de novo? Seriam 2 pra você e 2 pra ele. Você acha que é necessário 2 minutos? Pode ser as considerações finais. Posso, é porque eu cedi aquela hora pra eles, tá? Então, olha aqui bem. Tá. Vou te dar 2 minutos. Não pode dar 1 minuto só. Um só tá suficiente. E depois eu vou dar, então, pra eles 1 minuto também de resposta sobre o que você vai comentar. E depois a gente vai para considerações finais. O que o Misael acabou de fazer aqui é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Na medicina e no direito, qualquer pessoa sabe que não se deve divulgar nome de medicamentos que tenha potencial abortivo. Então, eu não sei, de verdade, não quero acusá-lo de nada, não sei se ele está trazendo o nome desse medicamento para que, eventualmente, alguma mulher que esteja assistindo use esse medicamento ou não, mas isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Não se divulga nome de medicamentos potencialmente abortivos em rede nacional dessa forma. É extremamente irresponsável o que o Misael acabou de fazer. E o Misael mentiu, um jornalista mentiu. Os dados... do Journal of Environment Research and Public Health traz os 29% estresse pós-traumático, 24% transtorno de ansiedade generalizada e 11% de depressão moderada a grave. Esse estudo não disse que é por causa de pressão social. Isso é mentira do Misael. O Misael está tão sedento por fazer com que as pessoas matem os seus filhos que ele está mentindo sobre dados que são públicos. Deu tempo também. Quer falar alguma coisa, Misael Maria? Sim, é que eu acho muito engraçado que tu perguntaram ali, tu falou que o cristão odeia estupro, blá, 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 que tu acha que eles devem ter direito, blá, 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 mas aí tu parabenizou a juíza que não permitiu que uma criança de 11 anos fizesse o aborto legal. Sobre o remédio de novo, tá, gente? Isso aqui tá disponível na Pesquisa Nacional do Aborto, tá? Não posso falar nada. Eu vi um vídeo explicando tudo sobre isso no YouTube, tá de graça pra quem quiser procurar. Conclusão da Pesquisa Nacional do Aborto, tá? A Pesquisa Nacional do Aborto foi feita em 2016, fonte principal Medeiros, 2017, Pesquisa Nacional do Aborto 2016, Ciência e Saúde Coletiva. Tá disponível no online aqui, no Cielo, inclusive, que é uma publicação para publicações científicas. E sobre outro ponto agora que eu esqueci qual é, mas enfim, não tá bom, já chega. Bem,